Nesse vídeo vamos falar sobre o passo 2, que é criar exceção da rede interna. O que isso quer dizer? Então vamos aqui para o Mango para a gente entender como que isso funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer no Mango é criar a exceção para a rede interna. Essa exceção vai ser aqui na corrente de tráfego, no chain pré-route. Então o que acontece se você não botar essa regra e qual é o objetivo dela? Quando você não bota essa regra, se você criar o PCC normal, como ele funciona no pré-route, antes do tráfego ser roteado, assim que ele está entrando no RB, qualquer tráfego ele vai enviar para o seu link 1, para o link 2 e para o link 3. Então vamos supor que você tem mais redes na mesma RB que você tem o seu balance. Vamos supor que aqui a gente só tem uma interface que é a nossa rede interna, mas vamos supor que a gente tem 4, 5, 6, 7 interfaces. E uma interface precisa se comunicar com a outra, ou vamos supor que você é um provedor de internet e tem vários concentradores na mesma RB, e um cliente precisa se comunicar com o outro, um equipamento que está num concentrador precisa se comunicar com o outro, você que é o dono precisa entrar em vários equipamentos da sua rede. O que acontece? Se você não criar essa exceção, todo esse tráfego vai ser pego pelo PCC, e o PCC vai pegar isso tudo e vai enviar pelo link 1, link 2, link 3. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho duas interfaces aqui, a Ether 4 e a Ether 5, de um provedor de internet, vamos supor. E eu estou conectado na Ether 5, mas eu quero acessar um equipamento que está na Ether 4, um rádio que eu tenho lá para um cliente que está na Ether 4. Na hora que o meu tráfego chegar na Ether 5, o PCC vai pegar ele direto. Então, o PCC atua no Mango pré-routing. Então, antes do seu MikroTik mandar para a Ether 3, que ele sabe que está na Ether 3, ele entende que essa rede está lá que você tentou acessar. Mas o PCC vai pegar essa conexão antes, né? Ele pegou e vai enviar você ou para o link 1, ou para o link 2 ou para o link 3. E essa requisição que era ir para a sua rede interna, para uma rota que está conectada ali com você, ele vai enviar para a sua internet. E aí a sua rota vai se perder lá, você não vai conseguir acessar. Então por isso que a gente tem que ter essa exceção. Se você não criar essa exceção, vai acontecer isso de você não conseguir acessar outros dispositivos da sua rede que você estiver tentando acessar. Então vamos lá, como que a gente cria essa exceção? No nosso caso, essa exceção até que não vai fazer tanto, até que não é tão prioritária assim quanto é em um provedor de internet. Em um provedor de internet, se você não bota essa regra, você já sente na hora esse caso, o que está acontecendo, né? Então vamos lá. Essa regra de exceção vai ficar no pré-routing, tá? Também. Antes do tráfego chegar, eu já pego ele e vou fazer uma ação baseada nisso. Eu vou aceitar esse tráfego para ele não passar pelo PCC. Basicamente, o que eu vou dizer é: MikroTik, assim que você receber um pacote, se esse pacote for da minha rede interna, ele também estiver indo para a minha rede interna, aceita esse pacote e roteia ele logo. Não passa ele pelo PCC não, porque o PCC é maluco. Ele vai pegar esse meu tráfego que está indo para a minha rede interna, vai enviar para o link 1, 2 ou 3 que eu tenho aqui. E daí vai se perder essa conexão. Então, como é que a gente pode classificar esse tráfego? Então, é isso que a gente tem que fazer. Dizer que o tráfego da rede interna, a origem vai ser na rede interna, com destino também para a rede interna, eu quero aceitar esse tráfego e passar ele direto. E tem várias formas de você identificar a sua rede interna. É similar, vou dar um exemplo aqui, quando você quer identificar um ser humano, por exemplo. Como que você pode identificar um ser humano? Você pode identificar pela digital, você pode identificar pela íris do olho, você pode identificar pela identidade, pelo passaporte, pela carteira de habilitação. Então tem várias formas de você identificar. Aqui também. Então eu vou te falar quais são essas formas aqui para você saber. O MikroTik sempre dá várias maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa. Então eu vou ensinar algumas maneiras aqui que você pode fazer. Então para você marcar esse seu tráfego, você pode fazer tanto por uma lista de endereços, né, tanto por um endereço, uma faixa, né, de IP, tanto quanto uma lista de endereços, uma lista de origem. Você pode marcar também por uma interface de entrada, todo o tráfego que estiver chegando por essa interface, ou uma lista de interfaces, todo o tráfego que estiver chegando por essa lista de interfaces. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Vamos supor, a minha rede interna é o 92.168.10.0/24. Vamos supor que eu tenha outra rede, que é o 92.168.11.0/24. Eu vou botar na Ether 4, vamos supor que ele esteja em outra interface. E eu quero que essas duas redes aqui
consigam se enxergar. Então, isso aqui tudo é o 92.168.00/16. Eu posso resumir isso aqui sendo 00/16 direto, que é uma rede que pode ter aqui dentro do meu MikroTik. Então, o que eu vou fazer aqui? MikroTik é o seguinte, a corrente de tráfego vai ser pré-route, ou seja, pega todos os pacotes que estiver chegando na minha RB e não foram roteados ainda. Se a origem, se o IP deles de origem for o 92.168.00/16, ou seja, eu já peguei tudo, essa faixa toda, o 92.168 qualquer coisa, isso quer dizer um /16, o 92.168 e para frente pode ser qualquer número diferente. Se ele tiver essa origem e o destino dele também for para alguma faixa dessa, e daqui eu já incluo o IP, a faixa 10 e a faixa 11, você simplesmente, a ação que você vai fazer é aceitar esse pacote. Na hora que você aceita esse pacote, ele quer dizer que você não vai mais, esse pacote não vai mais continuar no Mango, ele vai embora. Ele já aceitou, ele não vai mais procurar nenhuma regra. Isso que a opção Accept faz. Ele vai continuar, ele vai marcar esse tráfego, dar OK, e, quer dizer, não vai marcar, ele vai só reconhecer esse tráfego e aceitar direto. Essa é uma maneira que você pode fazer. Agora vamos supor, dentro da minha rede eu tenho vários IPs, várias faixas diferentes de IPs. Então o que a gente pode fazer? Em vez de IP de origem e IP de destino, a gente pode fazer por listas de IP de origem e listas de IP de destino. Então vamos supor que na minha rede, como é que eu crio uma lista de IPs? Eu venho aqui no IP Firewall e eu venho aqui no Address Lists. E eu posso criar uma nova lista. Inclusive no primeiro vídeo que eu fiz sobre redirecionamento de porta, eu falo um pouco mais também desse lista de endereço e lista de interface. Então vamos supor, eu vou criar uma lista aqui, rede interna, vai ser o nome da minha lista. E vou botar a faixa 92.168.00/16. Vou criar. Vou vir aqui de novo, vou criar mais uma lista com a faixa 10.000/8, é outro IP que deve ficar na rede interna, tá? E também tem um 72.16 que eu posso botar, mas vamos supor que eu tenha duas faixas diferentes de rede interna. E eu quero que essas faixas possam comunicar entre si sem ela cair no PCC e o PCC mandar elas embora. Então vamos lá, criei a minha lista aqui de IPs internos. Então eu vou no Mango, tá? Crio ele. A corrente aqui de tráfego, a categoria que eu quero é pré-route, tá? E daí aqui em Advanced eu posso escolher na lista de endereço de origem, eu escolho a minha lista rede interna, indo para onde? Para o destino também na minha lista rede interna, a minha ação vai ser aceitar. Então olha só o que eu fiz, aqui em pré-route, como é que essa regra está criada? Vamos criar essa regra? Como é que ela está criada? Olha só, MikroTik. Se pega esse tráfego que está chegando na minha RB, se a origem desse tráfego for alguma faixa que está na lista rede interna e o destino desse tráfego também for para alguma faixa, algum IP que está na lista rede interna, você aceita esse pacote e manda ele embora, tá? E dessa forma ele não passa pelo PCC. Aqui você vai ver, ele já está até pegando algum tráfego, provavelmente é o tráfego que eu estou acessando no meu próprio MikroTik. Então esse também é o tráfego que ele está marcando. E o que acontece? Se a gente marcar só esse tráfego, tem uma outra exceção que a gente não precisa fazer, mas vou só informar aqui que acontece. Aqui em P-Route, né, como a gente vai fazer esse caso do PCC e tudo mais, o seu cliente não vai ter acesso ao seu gateway. Tá? Então, por exemplo, o meu gateway do link 1 é o 200.200.201, do link 2 o 92.168.101. Nesse caso vai ter, porque caiu naquela faixa que a gente fez, né? Mas no link 3, 205.205.205.1. Esse gateway específico o seu cliente não vai ter acesso, tá? Mas ele vai conseguir navegar normal, né? Porque o tráfego dele vai entrar no PCC e o PCC que vai enviar ele para algum link. Mas ele diretamente não vai conseguir acessar. Só nesse caso que a IP não vale. Mas se você quiser, você também pode criar na sua regra, botar esse IP do seu gateway se você quiser acessar ele. Mas normalmente a gente não acessa os IPs da nossa operadora porque são gerência dela. Mas só para informar que acontece. E mais um caso aqui. A gente viu aqui IP de origem e lista de IP de origem, assim como destino e IP de destino. Agora vamos ver como que fica para lista de interface. Então vamos supor, eu tenho algumas listas de interface,
Tá? Eu tenho a Ether 4, a Ether 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho várias interfaces. E eu quero pegar por esse tráfego. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui em Interface List, tá? Criar uma lista. Então vou criar uma lista aqui, rede interna. É outra opção que você pode fazer também, várias formas. Crio uma rede interna e vou adicionar a lista aqui, a Ether 4, por exemplo, nessa rede interna. E vou criar uma VLAN, tá? Vamos supor, vou criar uma VLAN aqui, só de referência aqui na Ether 4. Vou criar outra VLAN aqui também na Ether 4, só para a gente dizer que tem várias interfaces aqui na nossa RB. Então, aqui na lista de interface, você bota, não, eu tenho a Ether 4, tenho mais uma VLAN que pertence à minha rede interna, e tenho também outra que pertence à minha rede interna. Então, eu tenho 3 interfaces diferentes. Tá? E aqui o que eu posso fazer, olha, Sam, tudo que estiver entrando, né, por essas interfaces, tudo que estiver entrando nessa lista de interfaces, e daí eu posso botar com o destino para minha rede interna, para esses IPs, eu também vou aceitar. Tá? E daí você pode pensar, Sam, eu não posso pegar tudo que estiver entrando pela rede interna e também saindo pela rede interna, e seria uma opção legal, né, que a gente fazia tudo aqui na lista de interface, e você não pode porque o pré-routing ele não está te monitorando na saída. Então essa cadeia ele é o pré-route, ele está te monitorando só na entrada, ele sabe a interface que você entrou, né? Ele pode não saber a interface que você vai sair. Então pelo IP ele consegue saber, agora pela interface ele não vai estar lá na porta de saída. Quem vai estar na porta de saída te esperando é o post-routing, né, que é outra opção. No post-routing você pode fazer a regra no out interface, no pré-routing é tudo que estiver entrando. Então ele é aquele guarda que está na entrada. Mas de qualquer forma você vai ter que usar o seu IP. E daí você pode fazer essa lista rede interna apontando para o destino aqui também, rede interna, que você criou com aqueles IPs, ação também a aceitar. E também, não lembro se eu falei, você também pode escolher só a interface. Não, entrando pela interface Ether 4, que é o nosso caso, a gente só tem essa interface, com destino para a lista que a gente criou, rede interna, que tem essas duas faixas diferentes, você aceita. Então, para esse caso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar naquele mais básico possível, tá? O 92.168.10.0/24, tá? Ou não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar direto na lista de endereço, porque eu acho que a maioria dos casos, principalmente se for de provedor de internet, você vai precisar fazer uma lista de IPs, porque você vai ter faixas diferentes. Então vamos deixar na lista aqui, que acredito que a gente pegue uma gama de cenários maior. Então, rede interna. E aqui também a gente pode adicionar o outro IP que é de rede interna, só para a gente completar, um 72.16.00/12. Também esses três são os IPs que a gente pode botar na nossa rede interna. Então já vamos botar esses três aqui já de referência. Se você quiser, você pode fazer esses três, mas pode ser que você tenha outros IPs na sua rede, algum IP válido que você tenha, e daí você tem que incluir ele aqui também. Mas só para te mostrar como que a gente faz essa regra de exceção, essa primeira regra de exceção que a gente tem que ter aqui no nosso MikroTik. E agora a gente vai passar para o outro passo, que é marcar as conexões de entrada. A gente vai ver isso agora no próximo vídeo.